Estou aqui de volta com uma mensagem do Espírito, o alimento para a alma e somente para as almas. E eu tenho certeza que o Pai vai alcançar as almas que Ele quer alcançar no ciclo da vida, nesta geração. Um recado dele pelo Espírito, no nome, no poder do grande Eu Sou, no poder da Yeshua. Eu sei, eu sempre falo, as Bíblias, as Escrituras tem um monte de falsificações, transmutações, adulterações, mas tem os pingos da verdade. Tem aquilo que o Espírito disse usando vasos em gerações passadas. E que nós jamais encontraríamos uma verdade dentro de um templo, um santuário, uma igreja. Que o Espírito do Criador, o Espírito do Santo, do grande Eu Sou, não pactuam com nada que não condiz com o reino dos céus, com o reino do Espírito. E lá em Lucas tem uma mensagem que ele deixou claro, só que as almas não entendem, milhares de almas não entendem. Por exemplo, em Lucas 3,17, ele tem a pá na sua mão. O Yohanan, que foi o último profeta, nascido no ventre de uma mulher, chamava Yohanan. Muitos ouviram falar sobre ele, João o Batista, mas o nome dele é Yohanan. Ele disse, ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, ele vai separar o joio do trigo. Quando ele pisou na terra, começou a separar. Quando fala ele tem a pá na sua mão, ele limpará a sua eira, são almas que ele visita, envia o Espírito dele, usa alguém para mostrar o reino, para mostrar o caminho, para mostrar a porta, limpar, que é o trigo, que representa os filhos dele. Então, toda vez que ele chega numa alma, que ele usa o Espírito dele, é como se ele fosse com a pá para limpar aquela eira, aquela alma, e introduzir, mostrar o reino dos céus, o reino do Espírito. Ele dá uma oportunidade, e olha a disciplina que está acontecendo na terra, desde a presença dele. É uma pior do que a outra. Milhares de vidas, de almas estão sendo ceifadas. E é ele quem diz, ele tem a pá na sua mão. Quem tem? O próprio Messias, o próprio Yeshua. Ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Ou seja, o que é trigo, ele limpa e vai juntar no celeiro dele. Agora, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga, que é o joio. Então, quando chega a mensagem numa alma, que chega que ele leva, ele está limpando você, está mostrando o reino para você. Você tem que ter muito cuidado. É uma oportunidade que ele está dando para você, para a sua vida. Quando o Espírito usa alguém. Não é o Espírito do mundo que está aí. Em cada esquina tem um templo dele aí. Cada esquina tem um templo, um santuário dos Espíritos do mundo. Tá? Eu estou falando do Espírito dele, do reino dos céus, do reino do Espírito. Tanto que lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8, o Espírito fala novamente usando outra pessoa. Porque a terra que embebe a chuva, sabe a terra quando está chovendo? Coincidentemente, agora nesse momento que eu estou gravando o áudio, está chovendo já há algumas horas. Ele fala, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, está caindo a chuva, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado, no caso o agricultor, quando ele tomba a terra, ele prepara a terra, ele planta ali, a água cai, molha a terra, e a que produz, que é proveitosa, que produz coisas boas, ela recebe bênçãos do próprio Yeshua, do próprio Criador e do agricultor. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Por que foi usada essa analogia? O Espírito usou. Vou pegar um exemplo. A pessoa tem uma terra, um sítio, ou no próprio quintal, aí ele vai lá e tomba, gradeia, prepara a terra e planta ali algo. Um exemplo. Choveu, molhou, está molhando a terra. Mas ele cresce, nasce, em vez de produzir o fruto pelo qual ele plantou, mas produz espinhos. Ele pegou essa analogia. O que o agricultor faz? O que um senhor que tem um terreno, ele tem um quintal grande, ele planta lá um pé de mexerica. Ela cresce, mas aí ela produz só espinho, não produziu os frutos, a mexerica ali. O que ele faz? Ele corta aquele pé, ele seca e depois ele queima.
Aí ele foi lá e plantou um pé de jabuticaba. Em vez de dar jabuticaba, deu só espinhos, sabe? Não produziu. Ele corta e queima. Ah, ele plantou um pé de limão. Em vez de produzir os frutos ali, os limão, o limoeiro produzir limão, saiu mais espinho do que produziu fruto. Ele corta aquele pé de limão que está ocupando o espaço ali na terra, ele seca e depois queima. Por isso que fala aqui nessa analogia. Porque a terra quem bebe é a chuva, você recebe chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrado, recebe a bênção dele. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Isso é uma analogia para a alma. Então, quando nós recebemos bênçãos dele, que ele está nos orientando, em vez de nós produzirmos frutos, testemunho para o reino dele, bênçãos para o reino dele, aí a alma produz espinhos, abrolhos, aí está debaixo da maldição, é o que está acontecendo na terra. Vai ser queimada, ceifada. Pronto, só para entendermos. É o que está acontecendo na terra, trazendo para as almas. Então, quando ele nos ensina, nos revela, nos mostra, ele pegou essa analogia, nos abençoa, mostra o caminho dele, o Espírito deu sinal, maravilha, provou com sinal. Só que eu, em vez de retornar com os frutos bons, com bênçãos, dando testemunho, compartilhando sobre o reino, aí eu produzo espinhos, abrolhos. Eu fui reprovado, aí fica debaixo da maldição e o fim é ser queimada. Ceifada, né? Só para entender a morte física, um exemplo, ceifada. É o que ele disse, o próprio Yohanan, que muitos conhecem como João Batista, disse, olha, está aí, chegou com a pá, ele vai limpar, dá oportunidade para as almas. Ele vai preparar, o Espírito dele vai orientar. E se você produzir frutos bons, ele vai te dar a oportunidade de limpar, quer dizer, que limpou a ele para produzir mais fruto ainda. Deu a oportunidade. Agora, se você produzir espinho, ele vai queimar, ele vai ceifar, e ele tem poder sobre a morte, ele tem autoridade para isso. É o que está acontecendo na terra nos dias de hoje. Então as almas recebem a oportunidade da parte dele. Ele pegou a analogia da chuva, da água, ele pegou o exemplo, a analogia da chuva, o espírito dos agricultores. Eu lembro que o meu pai, ele tinha lá no quintal um pé de laranja, por exemplo. Aí ele plantava, não dava laranja, o pé de bananeira, o cacho não produzia, ele cortava a bananeira ali e plantava outro no lugar. E assim é o ciclo da vida. Ele tira, ele corta e já manda nascer outro. Já nasce outro no lugar sobre a terra. Então que você entenda essa mensagem durante o ciclo da sua vida, você possa produzir os frutos bons, se ele te deu a oportunidade, ser uma luz do mundo, uma testemunha, ser fiel a ele, compartilhar sobre o reino dele, para que você seja aprovado, abençoado, o trigo. Agora, mesmo com tanta oportunidade que ele tem te dado, tem te abençoado, ainda você produz espinhos, abrolhos, você foi reprovado, ele diz, é o que está acontecendo na terra. E se você está ouvindo essa mensagem, ainda não chegou aí a pá ou a espada no teu tronco, que ele nos comparou como uma árvore no tronco, que é o que o agricultor faz com a árvore que não produz bom fruto, ele corta no tronco, seca, ele queima. Assim ele faz com todas as almas, todos os corpos sobre a terra. E é 24 horas, são milhares, 280, 290, 300 mil, e nasce em média 280, 270. Então, se você quer ter um ciclo ainda vencedor e ser aprovado e dar um bom testemunho do reino dos céus, do reino do Espírito e produzir frutos bons, comece agora, que daqui 20 minutos poderá ser tarde. A partir do momento que você ouviu essa mensagem, no nome do Yeshua.